Ok, oremos então. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia em estar conosco mais uma vez nesse estudo. Queremos pedir a iluminação do Espírito Santo, que o Senhor fale os nossos corações e que os estudos desse livro possam realmente encher nossos corações de esperança e de desejo de entender ainda mais a mensagem do terceiro anjo e aplicá-las na nossa vida diária. Nós pedimos agora que o Espírito Santo abra nosso entendimento, que possamos compreender tudo o que o Senhor tem a nos falar através do estudo desse livro. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Aqui, logo no capítulo 7, hoje nós iremos ver, gente, mais passagens, né? Tem um pouco mais de slides, mas as citações são, todas elas se conectam, né? De uma maneira ímpar, né? A Jones, ele consegue fazer uma linha de raciocínio muito concisa, né? Então, nesse capítulo 7, nós iremos tratar, lembrando que a gente já veio, né, dos estudos que nós estávamos falando, né? Falamos sobre a feira que teve ali, o que aconteceu, né? Nós já vimos toda aquela história e nós já vimos a necessidade do Espírito Santo, né? De como é necessário que as pessoas estejam cheias do Espírito Santo para poder fazer essa obra. Por quê? Para poder, imagina só, vamos pensar na realidade atual e na realidade daquele momento, em 93. Naquele momento, existiam algumas bilhões de pessoas no mundo já. Então, já era difícil levar o evangelho para o mundo todo. Hoje, ainda mais, né? Nós temos hoje aí cerca de 8 bilhões, né? 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo, atualmente, né? E imagina só, ter que levar o evangelho para todas essas bilhões de pessoas no mundo. Então, é claro que somente um poder terreno não tem como fazer isso, né? Então, nós precisamos de um poder acima do nosso. E é exatamente esse tema que vai ser tratado nesse capítulo 7, né? O que Deus vai fazer em prol do seu povo e como realmente a gente ter esse poder do Espírito Santo, né? Então, olha só, logo no início a gente vai tratar sobre isso aqui. Ele vai fazer um resumo geral dos estudos que a gente já teve até aqui. Ele diz assim na página 107, quem estiver anotando pode anotar a página 107, que é logo a primeira página, ele diz assim: vamos agora fazer um resumo geral dos estudos que já tivemos. Vimos que nada nos manterá firmes nesse tempo, exceto o poder de Deus. Vimos que nada será suficiente para nós, nada será de valor para nós, exceto o caráter de Deus. Estudamos também, no que diz respeito a recursos e empreendimentos comerciais nesse mundo, que não podemos depender mais dessas coisas, mas somente das coisas que Deus nos concede. Então, olha só, aqui nós, lembrando, né, agora do nosso último estudo, a gente viu a diferença entre reputação e caráter. Satanás, ele pode lhe dar reputação, ele pode levantar a fama de uma pessoa, né? Tem muitas pessoas, a gente sabe que muitos artistas fazem os pactos e tudo isso. Só que Satanás não pode dar caráter, né? O caráter é algo que vem sendo formado pela pessoa ao longo do tempo. E esse caráter bom, um caráter aprovado, um verdadeiro caráter, Satanás não pode dar. Só Cristo pode dar isso, né? Só Cristo conseguiu isso. E oferece esse caráter a nós. Nós vimos isso no último estudo. Então, o que é de valor diante de Deus não é a reputação da pessoa em si, mas o caráter, né? Foi isso que nós vimos no último estudo. Então, quando ele vai dizer agora para nós, o que nós necessitamos, o que é preciso a gente realmente ter e pregar, ele diz: então, digo antes de tudo que nada poderá nos suster senão o poder de Deus. E onde podemos encontrar o poder de Deus? Em Jesus Cristo. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. E é isso que ele é. Onde podemos encontrar o caráter de Deus? Em Cristo. Onde encontramos todas as coisas, as grandiosas coisas de Deus? Em Cristo. Então, veja, para a obra de preparação para o tempo de angústia e obra de preparação para o dia de hoje, o que é necessário? Cristo. Olha só que coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 30, diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então veja que a Bíblia diz que Cristo foi feito para nós sabedoria, ou seja, nós não tínhamos sabedoria, ele teve que ser feito para nós sabedoria. Justiça, nós não tínhamos justiça, Cristo teve que ser feito justiça para nós. Santificação,
porque nós não éramos santos, nós não tínhamos parte alguma com Deus, e Cristo foi feito para nós essa santificação, esse processo. E, por fim, redenção também. Né? Então, Cristo foi feito tudo isso para nós. Então, veja que a vida cristã, toda ela depende de Cristo. Então, Cristo precisa ser entendido pelas pessoas, né? O caráter de Cristo, a vida de Cristo. A gente precisa compreender Cristo, porque é isso que vai nos suster durante um tempo de angústia qual nunca houve. Sabe o que é interessante quando a gente começa a pensar sobre isso? Porque você vê hoje as nações, né? Todo mundo angustiado com o que pode acontecer no futuro. Então, você vê assim, pessoas fazendo bunkers, né? Pessoas fazendo cidades subterrâneas, com medo do que vai acontecer no futuro, e aí se fala, né, em guardar alimentos e tudo isso. Ok. Mas veja que muitas pessoas, mesmo não cristãs, elas têm esse medo, esse receio do que vai acontecer, né? O que vai sobreviver ao mundo, e Jesus até fala sobre isso, né? Que essa seria uma característica dos últimos dias, que as pessoas até chegariam até a desmaiar de terror pelas expectativas das coisas que sobreviveriam ao mundo, né? Então, esse é um sinal dos últimos dias que haveria isso. Porém, nós que temos a luz do Senhor, a luz da mensagem do terceiro anjo, essa não deve ser nossa única preocupação. Existe uma preocupação que antecede essa preocupação em relação às coisas materiais. Qual é a minha verdadeira preocupação? Como vai o meu caráter? Meu caráter está de acordo com o caráter de Cristo? Por quê? Porque se o meu caráter estiver de acordo com o caráter de Cristo, a promessa bíblica, a profecia bíblica me diz que eu conseguirei suportar o tempo de angústia, né? Então, na continuação, ele vai dizer o seguinte, na página 107 ainda, logo no início, vocês podem ver aqui, que ele diz assim, ó, então, o que mais temos a pregar ao mundo, o que mais temos de pregar ao mundo além de Cristo? De que podemos depender se não de Cristo? O que é a mensagem do terceiro anjo, então, se não Cristo? Cristo, o poder de Deus. Cristo, as insondáveis riquezas de Deus. Cristo, a justiça de Deus. Cristo, a vida de Deus. Cristo é Deus. Essa é a mensagem que devemos pregar agora ao mundo. Não concordam? Do que o mundo precisa, então? De Cristo. Eles precisam de alguma outra coisa? Não. Será que existe algo mais? Não. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, olha só, uma coisa que eu achei muito interessante dentro de todo esse contexto é o seguinte. Imagine que hoje alguém lhe chamasse, algum estadista, alguém do órgão do governo, né? Convidasse você, que conhece a mensagem do terceiro anjo, que conhece o que vai acontecer nos últimos dias, sabe que virá um decreto dominical, sabe de todas as coisas que vão acontecer. E aí, de repente, você recebe uma oportunidade de ir diante de várias pessoas, né? E falar sobre o que está acontecendo no mundo. Digamos que, por algum motivo, você recebeu de Deus essa graça de ter o momento em que as pessoas que são de fora, que não conhecem a verdade que você conhece, mas elas chamam você para ouvir você, o que você tem a dizer sobre tudo que tem acontecido no mundo. O que você falaria? Né? O que você pediria? O que você diria a essas pessoas? Será que você iria falar somente de coisas que estão acontecendo no mundo? Olha, isso aqui é isso. Será que você colocaria a culpa nos políticos? Será que você se deteria ali na política? Ah, porque é político fulano, político beltrano? Ou você teria algo a mais para dizer? Ou você teria algo a falar que elas nunca ouviram? Né? E nesse capítulo aqui, no Sermão 7, eu quero compartilhar com vocês exatamente porque até Jones teve essa oportunidade. E veja que antes de ele ir lá falar para as pessoas de fora, nesse sermão aqui, ele chegou a dizer para as pessoas o que ele iria pregar, né? O que ele iria pregar. Então, na página aqui, eu vou pedir que vocês abram comigo, quem tiver com o livro na mão. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, que está aqui na página 100. Olha só. Vamos comentar só mais um detalhe aqui, e aí eu vou voltar para esse ponto. O que Etta Jones pregou. Eu vou só comentar aqui mais alguns pontos aqui ainda que a gente tem que comentar. Olha só. Na página 108, ele vai dizer assim, ó. Ora, irmãos, o mundo está pronto a ouvir a mensagem quando nós a recebermos. O mundo está pronto para ouvi-la e eles a ouvirão. É esse o ponto aqui que eu queria comentar antes de ler o que ele iria falar, né? Isso está na página 108. Quando a gente vai ler, por exemplo, no livro História da Redenção, a irmã White, ela fala que quando as pessoas estavam ali naquela comoção, né, na pregação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, ela diz que enquanto as pessoas estavam estudando essas profecias, os anjos eram enviados para as outras pessoas ao redor do mundo
para poder preparar o coração delas para receber a mensagem. Então veja que, enquanto o povo de Deus estava ali estudando, orando, buscando, Deus via que eles estavam fazendo isso, e por outro lado, Deus mandava os anjos para ajudarem na pregação. Então, antes dessas pessoas começarem a pregar, os anjos já estavam ali preparando o coração de muitos ouvintes para quando essas pessoas que estavam buscando, orando, quando elas tivessem a oportunidade, elas iriam pregar. Então, isso aqui é importante, por isso que eu queria comentar isso antes também, porque veja que na página 108, a irmã perguntou o parágrafo. Então, meu irmão, vamos aqui na página 108, está aqui no primeiro parágrafo, certo? Vamos começar na página 107, porque o primeiro parágrafo da 108 é um parágrafo que começa na página 107. Eu quero ler junto com vocês para a gente ver isso. Olha só, no último parágrafo da página 107, diz assim, ó, como disse há pouco, se eu estivesse pregando a pessoas que nunca tivessem ouvido nada sobre a mensagem do terceiro anjo, se lhe estivesse pregando desde segunda-feira à noite, eu pregaria exatamente as mesmas coisas e os traria face a face com Jesus Cristo, como aconteceu conosco. A propósito, estou para receber um convite de uma grande congregação de pessoas não religiosas. Olha só. E é isso que eu vou falar a eles. Esse grupo, sem qualquer compromisso religioso, já me deu a oportunidade de lhes falar por 3 vezes. E falei sobre essas coisas que estão patentes diante dos olhos de todos. Eles me perguntaram, o que devemos fazer? Um deles disse, bem, ele nos disse todas essas coisas, e tudo está muito claro, mas ele não nos disse o que fazer. Bem, eu disse, não tive tempo de lhes dizer o que fazer nesta noite. Deem-me uma oportunidade e lhes direi o que fazer. Eles disseram, tudo bem. E é isso que eu vou fazer. Quando chegar o momento, minha intenção é lhes dizer o que devem fazer. Quero colocar diante deles exatamente o que apresentei a vocês. Em outras palavras, vou lhes dizer que se eles vão se opor a esse movimento de união entre igreja e Estado, eles precisam colocar de lado qualquer ideia de dependência de coisas desta terra e que eles precisam renunciar a todo pensamento de ter riquezas ou posse de qualquer espécie e a todo pensamento relacionado com a preservação desta vida. E eles vão perceber a situação. Vou lhes dizer que eles não podem se dar ao luxo de fazer isso, a menos que tenham algo melhor. E esse algo melhor é a pessoa de Jesus Cristo, e que eles devem tê-lo. Caso contrário, não poderão de forma alguma subsistir. Ora, irmãos, o mundo está pronto a ouvir a mensagem quando nós a recebermos. O mundo está pronto para ouvi-la, e eles a ouvirão. Olha que fantástico. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estarei diante de pessoas não religiosas, e nós sabemos, gente, que isso aqui ele falou em 1893, mas hoje, em 2022, tem muitas pessoas não religiosas que também estão querendo entender o que está acontecendo ao redor do mundo. Elas também querem uma explicação, né? Então, aqui ele disse, olha, eles me convidaram para eu ir lá pregar para eles, né? Palestrar para eles, e eu vou dizer para eles o quê? O mesmo que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, não há diferença, a mensagem é a mesma. A mensagem do terceiro anjo, ela tem que ser dada tanto por de dentro quanto por de fora. Então, ele disse, o que eu estou dizendo para vocês aqui nessas reuniões, eu vou falar por de fora. Ou seja, Cristo. Não adianta a pessoa fazer um bunker, não adianta a pessoa estocar comida, não adianta a pessoa fazer todos os preparativos possíveis e imagináveis de coisas materiais, se ela não tem Cristo, ela não vai subsistir no tempo de angústia. Percebe? Então, a maior necessidade que a pessoa tem é Cristo. Antes de tudo, antes de pensar em qualquer coisa material, ela precisa pensar o seguinte, como está meu caráter? Né? Será que eu tenho seguido as orientações do Senhor? É isso que a pessoa precisa pensar primeiramente. Então, Deus diz, olha, eu vou lá e vou dizer para eles, olha, por mais que vocês se levantem para defender a igreja, a separação entre igreja e Estado, vocês antes disso precisam fazer uma coisa, que é esquecer que o mundo vai ajudar vocês. Porque se vocês vão se levantar contra isso, vocês vão perder o apoio do Estado. Vocês vão perder o apoio deles. Então, entendam que o mundo vai se levantar contra vocês e vocês precisam ter algo além do mundo para suster vocês. Porque imagine o seguinte, né? Imagine o seguinte. Se você tem uma máquina, que é uma máquina que faz pressão, né? Digamos que você pega aqui um componente de plástico. E essa máquina, ela é de 600 quilos, certo? E é uma máquina feita para esmagar coisas. E aí você coloca um copo de plástico. E você começa a descer essa máquina. O que vai acontecer com esse copo de plástico? Em segundos ele vai o quê?
vai amassar. Aí depois, você tira o copo de plástico, e aí você agora coloca um copo de vidro. E essa máquina vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai destruir o copo de vidro. Então, para que esse copo pudesse suportar essa máquina, ele teria que ser feito de um material que estivesse além, muito mesmo, muito além do material da máquina, e que pudesse suportar uma pressão gigantesca sem quebrar. O que seria necessário aí um estudo, né, profundo dos componentes da máquina, de como suportar a pressão, para chegar nisso. Algo que vai resistir com uma pressão gigantesca e que não vai quebrar. Então, é esse pensamento que devemos ter. Olha, eu sou esse copo, entre aspas, frágil. E lá na frente vem uma situação de coisas no mundo que vai me pressionar de todos os lados. E aí a Bíblia fala, e agora que o material vai ser provado pelo fogo, né? Então, vem um fogo aí lá na frente, vem uma perseguição, vem uma provação lá na frente, que eu vou estar exposto a isso. Por isso que Jesus chega em Apocalipse 3 e ele diz, olha, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, porque Jesus está vendo que o fogo vem, e eu vou passar por esse fogo. Então ele diz, olha, você precisa comprar, eu te aconselho que você compre, né? Por quê? Porque senão eu não vou conseguir suportar esse fogo que virá. Mas veja, essa mesma mensagem para os de dentro, que a Tediane estava pregando para pessoas que já eram cristãs, ele iria pregar para os de fora. Para dizer assim, olha, se vocês não tiverem Cristo, não adianta. Vocês podem pensar em fazer todo tipo de coisa que vocês vão imaginar aí. Mas vocês precisam ter algo além desse mundo. Por quê? Porque não vai ser uma perseguição só, por exemplo, os Estados Unidos vão se voltar contra os seus cidadãos. É isso que vem diante do mundo? Não. É o globo inteiro, o mundo, a terra inteira contra uma minoria. Isso é o que espera os cristãos. Vai ser todas as religiões unidas, todos os poderes da terra unidos contra um pequeno povo. Né? Então, isso a terra nunca viu dessa forma, como vem pela frente. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, olha só que coisa. Ele vai dizer assim, retomando o tópico, Cristo é o poder de Deus. Isso na continuação aqui da página. A sabedoria de Deus e as insondáveis riquezas de Deus. E Cristo é a vida de Deus. Esta é a mensagem que devemos pregar. Bem, há uma única coisa que resume e expressa tudo isso. O que é? O Evangelho. O que significa pregar o Evangelho? Significa pregar o mistério de Deus, que é Cristo no ser humano, a esperança da glória. Deus não nos deu outra mensagem para pregar ao mundo, além do Evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então veja, qual é o mistério do Evangelho? Cristo no ser humano, ou seja, a vida de Cristo, o caráter de Cristo reproduzido no ser humano. Então, o ser humano precisa ter em si mesmo o caráter de Cristo. Isso é o Evangelho. Nós perdemos o caráter de Deus. Quando a Bíblia fala assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós já vimos que o Espírito de Profecia diz que a glória de Deus é o seu caráter. Então, o ser humano perdeu o caráter de Deus. A obra do Evangelho é fazer o quê? Restaurar a imagem moral de Deus no ser humano. Então, o ser humano precisa perder costumes, hábitos, até conversações que não estão de acordo com a palavra, até os pensamentos não estão de acordo com a palavra e com Cristo. Se os meus pensamentos não estão de acordo com os de Cristo, eu ainda não tenho o caráter de Cristo. Porque nós vimos, acho que algumas semanas atrás, que pensamentos e sentimentos combinados formam o caráter. Porque aquele pensamento vai se tornar um ato, né? E esse ato vai gerar um hábito. Ele repetidas vezes, ele se torna um hábito, né? Então, e esses hábitos que eu vou construindo ao longo da minha vida vão constituir o meu caráter. Então, o meu caráter, ele começa a ser formado na minha mente, os meus pensamentos. Então, Cristo precisa transformar os meus pensamentos, né? Por quê? Porque se eu não tiver os meus pensamentos transformados, nada vai adiantar eu preparar todo o meu repertório aqui material, né? Tem uma passagem no Grande Conflito que diz que se os salvos tivessem na sua mente ainda pecados a confessar durante o tempo de angústia, isso viria sobre eles como se fosse algo muito forte para esmagá-los. Mas veja que eles conseguem suportar durante o tempo de angústia, por quê? Porque Cristo já limpou os pecados deles durante o tempo de angústia, e eles alcançaram, eles revelaram o mistério de Deus, que era Cristo neles. Então,
os salvos durante o tempo de angústia estarão revelando o verdadeiro evangelho, que é o quê? Cristo neles. Então, na continuação, ele vai falar agora sobre a experiência dos discípulos. Olha que interessante, gente, isso. Ele está falando dos últimos dias, ele vai retomar agora a ideia dos discípulos, e aí depois a gente vai entrar mais na frente do que vai acontecer nos últimos dias no livro de Joel. Mas veja o seguinte, ó, quando a gente vê a experiência dos discípulos, Atos de Jones, ele vai começar a falar sobre o fato, né, que você vê ali os discípulos com medo, porque a perseguição começou contra os discípulos de Jesus, mataram o próprio Senhor Jesus, e eles falaram o seguinte, bom, se eles mataram o nosso próprio Senhor, o que vai ser de nós agora? E eles estavam com as esperanças frustradas, porque eles pensaram, não, mas ele não era o rei de Israel, né? Eles ainda mantinham aquela esperança, que a gente sabe que era uma falsa esperança, de que o Messias iria ser um conquistador, queria livrar Israel de Roma. A gente sabe que não era assim, né? Eles interpretavam errado as profecias. Então, exatamente, eles estavam ali, né, com todo aquele calor das coisas acontecendo, e eles estavam ainda com medo, né? O que será que vai acontecer agora diante, né? Então, aí a gente vai dizer, o que é que Jesus fez com aqueles discípulos que estavam dessa forma, né? Trementes, ainda não sabiam o que iria acontecer. Olha o que ele diz, ó. Antes de mandar os discípulos pregarem para o mundo todo, né? Olha o que Jesus fez. Está na página 109, ele diz assim: Todavia, antes que pudessem pregar o evangelho que Cristo lhes dera para pregar, ele lhes disse antes de subir ao céu. Olha o que Cristo disse: Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês não teriam pensado que o fato de eles terem estado com Cristo 3 anos e meio, ouvido seus ensinamentos, desenvolvido amor por ele, estudado sua pessoa e terem aprendido com ele e dele durante esse período de tempo, e até mesmo pregado, teria sido suficiente para que eles estivessem preparados para levar o evangelho ao mundo? Mas não. Ele disse: Ficai, pois, na cidade de Jerusalém. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, veja, olha só, gente, a nossa extrema necessidade do Espírito Santo hoje. Porque veja o que a Adriano diz. Ele diz assim, ó, os discípulos que andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, falaram com Jesus, viveram com Jesus, 3 anos e meio, pregaram, expulsaram demônios, fizeram tudo isso. Mas quando eles tinham agora a sagrada incumbência de levar o evangelho para o mundo, Jesus falou, olha, vocês não estão preparados ainda. Fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam o poder do alto. Eles tinham que ficar juntos ali em Jerusalém ainda, confinados ali em Jerusalém, orando. A gente vai falar sobre isso. Eles tinham que ficar ali orando até que o Espírito Santo descesse. Então, eles precisavam orar para que o Espírito Santo descesse sobre eles, de forma mais poderosa. Porque eles iriam passar por situações que, pelo poder deles somente, eles não conseguiriam, né? Somente com as experiências que eles já tiveram ainda, enquanto discípulos, não seria suficiente. Qual é a maior prova disso? Veja, Jesus falou isso, e a Jones fala que cerca de 12 dias antes é que tinha acontecido aquela situação com Pedro. Porque Jesus foi pego, né, pelos romanos, e aí aparece Pedro. Pedro fugiu, mas aí ele tem a ideia de retornar, né, e seguir os soldados. E aí quando a mulher fala assim, eu sei quem é você estava com eles. Qual foi a reação de Pedro? Ele disse assim, eu não. Quer dizer, veja que nem era ainda uma perseguição brutal, digamos. Então veja que aqui Jesus estava dizendo para eles assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, mesmo com todas aquelas experiências que os discípulos tinham, não era suficiente. E isso diz para nós muitas coisas, né? Por mais que hoje, gente, a gente sejamos cristãos já há muito tempo, e que a gente já teve diversas experiências com Deus, veja, isso não é o suficiente. Ainda assim, nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. E é isso que a gente vai ver agora. Ele vai até citar o irmão White aqui no livro. Porque, olha qual é o raciocínio que ele vai utilizar para explicar o porquê os discípulos precisavam pregar. Ou por que os discípulos precisavam orar pelo Espírito Santo. Aí ele faz a pergunta, quanto poder estava mobilizado contra eles e a mensagem que deveriam pregar? Todo o poder do mundo, pois a igreja de Deus, a professa igreja de Deus, toda a nação haviam se unido a César, cujo poder se estendia por todo o mundo. Todo o poder do mundo estava confederado contra eles. A professa igreja e nação de Deus se aliaram ao poder político e o estava usando contra Deus e o nome de Cristo. Então, olha só. Aí ele vai dizer, na continuação do texto, ele diz, contudo, esse Cristo que haviam crucificado e contra quem haviam feito seu melhor para eliminá-lo do mundo e da mente das pessoas,
era o nome e a pessoa que seus discípulos deviam levar e pregar ao mundo, juntamente com a mensagem de que somente a fé nele poderia salvá-los. E eles tinham que realizar essa obra em face a todo o poder que o mundo de então conhecia. Então, veja, por que eles deveriam orar, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. As perguntas, gente, eu vi aqui o pessoal falando no chat, pode, se tiver algum ponto específico, é bom vocês anotarem, que aí no final a gente fala, porque aí a gente consegue gravar direitinho para colocar no YouTube, senão tem que fazer muitos cortes, e aí a gente coloca. Mas em algum momento assim, a gente pode fazer um parênteses assim, né, para responder alguma pergunta, alguma coisa. Vocês podem colocar até a pergunta no chat também, que eu posso ler aqui, e aí eu retomo aqui e tal, vai aparecer aqui para mim. Então, é isso que ele estava falando. Qual era o problema que tinha, né, em relação àquele momento que eles estavam vivendo? Você tinha a igreja judaica, que era para receber o Messias e pregar o Messias, eles se voltaram contra o Messias e se uniram a César. Então, imagine só, você tem ali um grupo de discípulos que toda a sua religião estava contra eles também, e além da religião, tinha todos os políticos e todo o globo que era pagão. Então eles pensavam o seguinte, gente, como que a gente vai fazer isso? Porque eles mataram o Senhor Jesus, né? E nós somos pouquíssimos, como é que a gente vai levar uma mensagem como essa? Não tem como. Aí Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam o poder do alto. Ou seja, Jesus falou a eles ali a importância de eles permanecerem unidos e perseverarem em oração, para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Então, veja, e isso aconteceu. Eles ficaram juntos, e olha o que a irmã White vai falar. Eu vou voltar aqui. Olha só. A Adriane diz assim, ó, há uma mensagem em Obreiros Evangélicos que eu gostaria de ler, que é muito direta sobre esse ponto. Ela se encontra na página 370 e 371. Falando sobre os apóstolos, o texto diz, aí ele agora vai citar a irmã White, que ela diz assim, ó, eles estavam esperando ansiosamente pelo cumprimento de sua promessa e estavam orando com fervor especial. Essa é a atitude que deveriam tomar os que desempenham uma parte na obra de proclamar a vinda do Senhor nas nuvens dos céus, pois um povo precisa ser preparado para resistir ao grande dia de Deus. Embora Cristo tivesse feito a promessa a seus discípulos de que receberiam o Espírito Santo, esse fato não removia a necessidade de oração. Então, olha só, veja que o próprio Cristo disse, fiquem até que vocês recebam poder, ou seja, fiquem em oração, permaneçam em oração, busquem. Então, gente, o fato de Deus prometer algo não invalida a minha necessidade de oração. O próprio profeta Daniel, quando a gente vai estudar, você vê isso, né? Daniel estudou o livro de Jeremias, o próprio Daniel fala assim, e eu entendi pelas profecias que seriam 70 anos. Então, na cabeça de Daniel, quando ele começou a estudar, que ele começou a montar o tempo, ele falou assim, já está na hora, está chegando já o final de 70 anos. Isso levou ele a ficar tranquilo, assim, ó, finalmente, agora é só sentar e esperar que vai chegar já os 70 anos. Não. O que foi que ele fez? Ele jejuou, orou, buscou entender ainda mais a profecia, estudou e tal, até que o anjo Gabriel foi mandado para ele. Né? E você vê, olha o grande conflito, olha só, o grande conflito, né? Porque o anjo foi enviado, né? E você vê todo o conflito do capítulo 10 ali, até que o anjo Gabriel chega a Daniel depois de 21 dias. Ali, né? Todo aquele problema que estava tendo. Então, por que isso? Porque, veja, gente, por mais que Deus deu a profecia, nós precisamos orar para que nós sejamos participantes dela. Nós precisamos ser participantes. Por exemplo, digamos que eu chegue agora de tarde e diga assim, gente, a Bíblia mostra que Deus será um povo especial, um povo que vai realmente seguir todos os mandamentos do Senhor. Aí você olha assim, uau, eu creio nisso. Realmente está escrito, pronto. Mas você não ora, você não busca a palavra, né? O que é que vai acontecer? Ou esse povo vai existir, mas se eu não busco, se eu não peço o Espírito Santo, eu vou ficar de fora. Né? E é isso que a Jones vai dizer aqui na continuação. Ele vai dizer o seguinte, olha, que esse povo realmente vai existir. Né? E como foi que aconteceu com os discípulos? Olha o que aconteceu. Ele vai dizer aqui, ó, eles pregaram o mistério de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas surgiu outro mistério, que começou a aparecer enquanto eles estavam pregando. Esse mistério que deviam pregar estivera oculto dos séculos e das gerações, mas agora era manifestado como nunca antes nesse mundo. Contudo, enquanto pregavam esse mistério, eis que surge a operação de outro mistério, o mistério da iniquidade, que escondeu novamente o mistério de Deus. Depois que os apóstolos morreram,
esse mistério da iniquidade se levantou e se espalhou por todo o mundo, escondendo novamente o mistério de Deus dos séculos e das gerações. Não foi isso que aconteceu? Porém, quando chegamos ao capítulo 10 de Apocalipse, vemos um anjo retratado com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, bradando em grande voz. Vamos ler juntos, gente. Ele diz assim, ó, a descrição continua. Eu botei aqui no slide, mas se vocês quiserem anotar isso, ó, Apocalipse 10, versos 6 e 7. Achei isso muito singular. Ele vai dizer assim, ó, que o anjo, né, ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá tempo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, deveria se cumprir, então, o mistério de Deus. Olha só, gente, uma coisa que é muito interessante a gente comentar. Veja que aqui, quando ele vai citar esse versículo na King James, né, ele usa aqui a King James original. E quando ele vai citar esse versículo, a King James ela traz uma coisa muito interessante, que ela diz assim, ó, quando ele estiver para tocar a trombeta, deveria se cumprir, então, o mistério de Deus. Então veja que é no soar da sétima trombeta que deveria se cumprir o mistério de Deus. E aí, até de hoje, na continuação, deixa eu ver se eu só coloquei essa passagem dele aqui. Botei. Quando ele vai comentar sobre essa questão da sétima trombeta, que ao tocar a sétima trombeta, o mistério de Deus deveria ser revelado. Qual é o mistério de Deus? Cristo no ser humano. Então, quando o anjo tocasse a sétima trombeta, essa mensagem de que Cristo está no ser humano, que Cristo veio para o ser humano, que o caráter de Cristo pode ser reproduzido no ser humano, ela deveria encontrar o seu cumprimento. Ou seja, teríamos que olhar na terra, os anjos têm que olhar para a terra e ver pessoas que refletem perfeitamente o caráter de Jesus. Mas olha o que a Deus fala sobre isso. Ele diz assim, ó, tenho me perguntado ultimamente se não foi intencional a forma verbal deveria se cumprir em vez de se cumprirá. O mistério de Deus deveria ter se cumprido há muito tempo. Os testemunhos já nos disseram isso. Mas devido à nossa lentidão, negligência e demora para crer em Deus, ele não se cumpriu. Contudo, lemos que ele deveria se cumprir. Agora, graças ao Senhor, ele deve de fato se cumprir. Se o anjo fosse falar agora, ele certamente diria, ele deverá se cumprir. Mas o cerne da questão é o seguinte, quando a voz do sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus é manifestado ao mundo. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o evangelho eterno. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Vocês não percebem que Deus já determinou que a mensagem do terceiro anjo, o mistério de Deus, há de triunfar sobre o mistério da iniquidade? Não concordam que, assim como o mistério da iniquidade foi alvo da atenção e admiração do mundo e das nações, causando deslumbramento na humanidade, o mistério de Deus, incontestavelmente, atrairá a atenção das nações e a admiração das pessoas? O mistério de Deus cumprirá essa obra. Então, gente, quando houver pessoas na Terra que refletirem perfeitamente a imagem de Jesus e essas pessoas saírem para pregar o evangelho, o mundo inteiro vai observar isso. Vai atrair a atenção do mundo inteiro. Por quê? Porque eles vão ver algo que eles nunca viram. Eles vão ver um grupo de pessoas saindo pregando Cristo de uma maneira que eles nunca ouviram falar. Porque pare para pensar. Vamos pensar na realidade brasileira. Não vou nem falar na realidade do mundo. Hoje no Brasil, quantas igrejas evangélicas existem? Milhares. É um número absurdo. Você vê igrejas, tem lugares que você passa, em qualquer esquina tem igreja. Então, assim, o nome de Jesus é amplamente falado. Amplamente. Né? Sobretudo agora, até na política, você vê que usam o nome de Jesus e tudo isso. Então, o nome de Jesus, ele é conhecido. Só que o que acontece? Só que o caráter de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, não é conhecida pelas pessoas do mundo. Então, o evangelho que é pregado hoje, por isso que a Bíblia fala que nas três mensagens angélicas, o primeiro anjo sai para pregar o evangelho eterno. É diferente de um outro evangelho. Existe outro evangelho sendo pregado. Né? Existem vários Cristos que são pregados, mas o verdadeiro Cristo, a verdadeira vida de Cristo vai ser pregada em testemunho a todas as nações. Então as pessoas vão olhar e vão ver pessoas diferentes. Vão ver pessoas que refletem o caráter de Cristo realmente. Porque quantas pessoas falam sobre Cristo, mas não têm o caráter de Cristo. Né? Mas quando houver um povo que terá o caráter de Cristo e levar essa mensagem de Cristo, isso vai causar admiração nas nações, e é por isso que a mensagem vai se encerrar em pouco tempo, porque vai ser um poder extraordinário. Porém, por que eles conseguirão fazer isso? Porque eles estarão
buscando o Espírito Santo. Foi essa a diferença dos discípulos. Enquanto eles estavam ali simplesmente, né, sem oração, sem a busca do Espírito Santo, eles não conseguiriam levar avante uma obra tão gigantesca. A mesma coisa conosco. Não teremos como levar essa mensagem de uma forma tão grande sem o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que nos dias da voz da sétima trombeta, do sétimo anjo, esse mistério vai se cumprir. Então, já em nossa geração, isso tem que se cumprir. Veja que a T. fala assim, ó, já era para ter se cumprido. Por quê? Só abrindo um parênteses. Quando a T. Jones fala sobre as 7 trombetas, a sétima trombeta, ele coloca tanto ele, como Lee Smith, como outros, que a sétima trombeta se cumpriu em 1844. O sétimo anjo começou a tocar a sua trombeta em 44. Então, de 1844 em diante, já deveria ter esse povo. Já deveria ter existido pessoas que refletem perfeitamente a imagem de Jesus, mas não tem ainda. Você vê, em 1844 já tem centenas de anos atrás. Já se passaram gerações desde 1844. E muitas pessoas pregaram a volta de Jesus, mas Jesus não voltou. Por que Jesus não voltou? E até hoje Jesus não voltou? Porque não existiu ainda um povo preparado, né, refletindo o seu caráter. E isso é extremamente necessário. Por quê? Porque é isso que vai cumprir a sétima trombeta. Quando ele vai olhar e o mistério de Deus, ou seja, Cristo em vós, vai se cumprir. Quando o universo todo celestial vai olhar para a Terra e ver agora uma geração de pessoas refletindo perfeitamente a imagem de Jesus. Então, isso vai ser um espetáculo gigantesco para o universo. E isso é necessário acontecer para que Jesus volte. Como não teve isso ainda, e a gente vai ver isso nesse próprio livro, né? A T. Jones ali pregando nessa expectativa de que aquilo acontecesse naquele período, mas não aconteceu. Né? Não houve realmente um número significativo de pessoas que buscasse o Espírito Santo, que orasse, que deixasse seus pecados. Não houve. E o que nós desejamos hoje é que na nossa geração haja essas pessoas. Então, olha só, ele vai dizer agora, ele vai entrar no livro de Joel. E isso aqui é fantástico, porque ele vai trazer as profecias de Joel relacionadas ao tempo em que vivemos. Então, na página 113, quem estiver acompanhando aí na página 113, eu sempre gosto, gente, de usar um lápis, um grafite, e colocar pelo menos uma setinha do lado, então fazer o grifar. Porque aqui, ó, na página 113, ele vai falar agora sobre o livro de Joel em relação às profecias dos últimos dias. Então ele vai dizer assim, ó, eu botei aqui nos slides. Vamos agora para o livro de Joel e ler novamente o 2º capítulo. Há algumas coisas que queremos estudar. A primeira parte dele, vocês se lembram, até o verso 11, sem incluir o 12, é uma descrição da vinda do Senhor. Se vocês lerem o Testemunho, volume 1, página 180, que nos fala sobre a sacudidura, perceberão que esse capítulo de Joel é mencionado ali pelo Espírito de Deus como a referência sobre a qual essa ideia se baseia. Então, gente, olha só. Joel, capítulo, no verso 1 até o verso 11, ele tá significando o que ali? A sacudidura. Nós vamos ler isso aqui. Se refere à sacudidura. E aí depois ele diz assim, ó. Ele se aplica para o tempo da sacudidura. E a sacudidura prepara para o alto clamor. Então veja o seguinte. Para que o povo de Deus possa dar o alto clamor, é necessário que ele seja sacudido. Então é necessário a sacudidura dentro do povo de Deus para preparar esse povo para o alto clamor. Então vamos ler juntos, gente, esse capítulo. Vamos abrir juntos aqui, por favor. A gente vai ler mais aqui, mas vamos ler aqui Joel, capítulo 2. Vamos entender isso, que o próprio T. Jones vai trazer algumas passagens, a gente vai comentar sobre elas. Joel, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 a 11, diz assim, ó, ele até cita aqui no livro, né, ele coloca na íntegra aqui esse capítulo, diz assim, tocai a trombeta em Sião, e tocai o alarme no meu santo monte. Eu estou lendo aqui King James, tá? Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e densas trevas, como a manhã espalhada sobre os montes, um povo grande e forte, como nunca antes se viu, nem jamais se verá depois destes, mesmo nos anos de muitas gerações. Um fogo consome diante deles, e atrás deles uma chama queima. A terra é como o jardim do Éden diante deles, mas atrás deles um desolado deserto. Sim, nada lhes escapará. A sua aparência é como a de cavalos, como cavaleiros assim correm. Como o barulho de carruagem sobre os cumes dos montes irão saltar, como o ruído da chama de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso em posição de combate. Diante da face deles, o povo sentirá muita dor, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Eles correrão como homens poderosos, subirão os muros como homens de guerra, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará de suas fileiras. Ninguém empurrará o outro,
marchará cada um pelo seu caminho, e quando caírem sobre a espada, não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão nas casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. A terra tremerá diante deles. Os céus se abalarão, o sol e a lua se escurecerão, e as estrelas retirarão seu brilho. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande, pois ele é forte e executa a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito terrível. E quem o poderá suportar? Então veja que até o verso 11, a Bíblia vai dizer que é uma descrição da vinda do Senhor. Claro, temos que fazer aqui um comentário. As profecias de Joel, gente, tanto o Joel como os outros antigos profetas, eles profetizaram para o tempo deles. Tem até uma passagem de profecia que ela diz assim, ó, que eles profetizaram muito mais para os nossos dias do que para os dias deles. Então, essas profecias, elas têm um duplo cumprimento, ou seja, se cumpriram para aquele período, enquanto eles estavam profetizando, e elas terão um outro cumprimento no futuro, né? Então, essa descrição aqui, ó, desse povo, está se referindo, sim, à invasão do povo de Deus naquele período ali, que Joel estava profetizando, mas se refere também a acontecimentos relacionados ao futuro, né? Que nós iremos ver sobre isso agora. E quais são esses acontecimentos? Olha o verso 12. Portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Então, Deus está chamando o povo aqui para oração, assim como fez com os discípulos. Chamando o povo para orar, chamando o povo para jejuar, para chorar. Aí, verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não retornará e se arrependerá, e deixará uma bênção após si, uma oferta de carne e uma oferta de bebida para o Senhor vosso Deus. Olha só. Aqui, na página, deixa eu dizer a página aqui para vocês acompanharem também. Na página 113, ele vai citar até o verso 14. E aí, lá no penúltimo parágrafo, antes da citação, ele vai dizer assim, ó, veja que a gente acabou de ler que o Senhor deixará após si uma bênção, né, se as pessoas fizessem aquilo. Aí a Jones diz assim, ó, quem aqui está convicto de que quando uma pessoa busca o Senhor de todo o coração, ele se voltará e deixará após si uma bênção? Se temos essa convicção, não deixemos de buscá-lo. Temos todo o encorajamento do mundo. Como é certo o fato de que ele nos dará a bênção, certo também é o fato de que nada nos impedirá de buscá-lo de todo o coração, pois sabemos que ele nos dará essa bênção. Vamos tomar posse dela. Então, existe uma bênção aqui, ó. Se você buscar o Senhor de todo o coração, se você orar, jejuar, chorar pelos seus pecados, buscar o Senhor, ele vai te dar uma bênção. Isso é promessa, né? Então, Deus começa dizendo o seguinte, vamos buscá-lo com oração, com jejum, com choro pelos pecados. E aí ele diz o seguinte, agora no verso 15 e 16, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E aí ele vai fazer referência a esses dois versos, que diz assim, ó, a quantas pessoas de Sião o verso se refere? O povo, a congregação, os anciãos, as crianças, os bebês, os noivos e as noivas. O chamado é para quem? Aí os ouvintes respondem, todos. Aí ele fala, sim, todos. E qual é o propósito do chamado? Para que todos busquem o Senhor de todo o coração. Vamos fazer isso então. Esse é o tempo para isso. E aí, agora o verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele. Por que hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? E aí ele faz a pergunta, será que as nações não tomaram as coisas em suas mãos, com o intuito de escarnecer de nós e nos dominar? O propósito deles é eliminar o sábado do Senhor e dominar o mundo. Então veja, aqui no livro de Joel, gente, também está fazendo referência aos últimos dias, porque as nações vão escarnecer. No momento que eles conseguirem suplantar o sábado do Senhor, eles vão escarnecer do povo de Deus. Então, nós que estamos vendo todas essas coisas acontecendo, o livro diz, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, para dizer o quê? Senhor, poupa o teu povo, para que ninguém faça escárnio dele. E a gente vê no grande conflito que haverá esse escárnio, né? Os ímpios vão escarnecer do remanescente do Senhor. Então, olha só, aqui agora no verso 18 e 19, eu coloquei esse texto aqui no slide, diz assim, ó, então o Senhor terá zelo de sua terra,
e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. Então, veja, Deus promete enviar para o povo dele o trigo, o mosto e o óleo. O que significa isso nos últimos dias? O trigo, o mosto e o óleo. Ou o vinho, né? O próprio Jones vai dizer para nós, ó, o que ele enviará? O óleo. E o que representa o óleo? Aí ele vai citar Isaías 61:3, que diz: o óleo da alegria em vez de pranto. Isaías 61:3. A alegria no Espírito Santo, Romanos 14:17. Então, esse óleo que Deus prometeu enviar para o povo de Deus nos últimos dias é a alegria. Olha só, gente, que coisa estranha, né? No momento de maior angústia, que promete dar alegria para o seu povo. Olha só. O que representa o mosto ou o vinho? O salmista nos fala sobre o vinho, que alegra o coração do homem. Salmo 104, verso 15. Fica reforçado aqui que ele nos dará a alegria. E o que significa o trigo? Com o trigo fazemos o pão, que sustenta a vida e nos supre de força. Ele nos dará também a força. Louvemos ao Senhor por isso. Ele nos enviará força e alegria. Então, olha só, gente. Às vezes, a gente pode pensar assim, né? Será que eu suportaria o tempo de angústia? Não, eu quero que Deus me leve antes. Não, eu acho que eu não vou suportar, não. Mas veja, a gente não precisa se preocupar, entre aspas, né? Com, será que eu vou estar pronto e tal? Será que eu vou suportar a perseguição? Veja, a perseguição, gente, a gente não deve se preocupar com a perseguição. Qual a preocupação nossa hoje? Meu caráter. Por quê? A Bíblia diz assim, ó, tem uma passagem que fala assim, ó, como assim a sua força será como os seus dias. Então é uma promessa que a nossa força vai ser como os nossos dias. O que significa isso? Olha, se você passar por dias de perseguição, Deus vai lhe dar a força proporcional à perseguição. Então, se você vai passar por um tempo de angústia qual nunca houve, Deus também vai lhe dar uma força que você nunca teve, qual nunca houve, para você suportar aquilo. E essa força é o quê? O Espírito Santo. A chuva serôdia, a gente vai ver, tem passagem no livro Eventos Finais, que ela tanto prepara, amadurece o caráter, como prepara o povo para suportar o tempo de angústia. Então, o Espírito Santo é dado para o povo de Deus para finalizar a obra, né, do caráter ali, e preparar o povo para suportar o tempo de angústia. Então, Deus prometeu, olha, eu vou enviar para vocês, é uma promessa. Se vocês chorarem, se vocês buscarem, se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês jejuarem, tudo isso, eu prometo que eu vou enviar para vocês. Olha, gente, que coisa maravilhosa isso. Então, o mais urgente hoje é o quê? Entender sobre o Espírito Santo. Orar pedindo a Deus o Espírito Santo. Porque quem vai colocar o caráter de Jesus Cristo em nós, quem vai fazer essa transformação é o Espírito Santo. Desejado de todas as nações, acho que é página 112, fala isso. Que é o Espírito Santo que vai sendo comunicado à vida do crente e que vai transformando essa pessoa à imagem de Jesus Cristo. Então, a nossa verdadeira preocupação hoje é: estou eu em comunhão com o Espírito Santo? Em comunhão com a palavra de Deus? Por quê? Porque se a minha resposta for sim, se a minha consciência disser, não, realmente eu tenho buscado, eu tenho orado, tenho dado tempo para Deus, a promessa para mim é, olha, eu lhe enviarei a alegria e a força necessária para esses últimos dias. Por quê? Porque tudo vai tender a desanimar, gente. Tudo vai tender a desanimar, a querer desistir. Então, dizendo, olha, calma, que quando chegar o grande momento, eu vou lhe dar alegria, eu vou lhe dar força, você vai conseguir encontrar isso. Porque veja que, olha só o que aconteceu com os discípulos, Paulo e Silas, por exemplo, né? O próprio apóstolo Paulo, que veio depois. Quando eles foram presos, torturados, eles estavam cantando hinos. Como que isso é possível? Né? Como que isso é possível? É possível porque você vê que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Então, quando chegou aquele momento de angústia, de perseguição, de tortura, ó Paulo cantando hinário. Né? Como que isso é possível? Por quê? Porque durante os tempos de graça, eu vou dar um exemplo claro aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Como que isso é possível? Olha só, leia comigo aqui, por favor, 2 Timóteo. Gente, olha que coisa linda isso. Vamos ver aqui, ó, 2 Timóteo, que foi a última carta escrita por Paulo antes dele morrer. Olha só, quando Paulo estava no final da vida, né, antes de morrer, olha o que ele pede para Timóteo. Gente, olha que coisa linda. 2 Timóteo, capítulo 4. Olha só. Vamos ler juntos aqui. Timóteo. Ele vai fazer um pedido a Timóteo. Ele diz assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 4. Ele vai dizer assim, verso 9.
2 Timóteo 4:9, ele fala assim, ó, procura vir ter comigo depressa. Então ele pede para Timóteo vir rápido, né? Porque ele já ia morrer, ele sabia disso. Verso 10, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Que triste isso, ó. Demas, gente, era obreiro junto com Paulo, mas quando chegou o momento da perseguição, quando chegou o momento do, digamos assim, né, do vamos ver, Demas retrocedeu. E aí Paulo diz, olha, vem depressa, porque Demas me desamparou. Aí verso 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito proveitoso para o ministério. E Tíquico enviei a Éfeso. Olha o verso 13, ó. A capa que deixei em Troade com Carpo, quando vieres, traze contigo. E também os livros, especialmente os pergaminhos. Então, olha isso, ó. Paulo já estava prestes a morrer. Ele já estava ali, ele já estava sendo condenado pelo império. E quando ele pede para Timóteo vir, ele fala, Timóteo, vem depressa e traz os livros, Timóteo. Traz os pergaminhos, Timóteo. Quer dizer, olha o amor de Paulo pelos escritos, pela palavra do Senhor. Prestes a morrer, ele diz assim, Timóteo, vem rápido, traz os livros. Traga minha capa que eu deixei em Troa ali. Traga os livros, especialmente os pergaminhos. Ou seja, ele queria estudar. Estava prestes a morrer, mas olha que anelo ele tinha pela palavra do Senhor. Então, veja, ele era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, gente, é o Espírito da verdade. Então, o Espírito da verdade, ele te leva para a verdade. Tem uma citação da Irmã que ela fala assim, ó, aqueles que não têm diariamente um apreço pelas Escrituras, né, um apreço pela palavra de Deus, nada sabem sobre santificação. Por quê? Porque quem santifica é a palavra. João capítulo 15, verso 3, Jesus fala assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, é a palavra que limpa, é a palavra que santifica. Então, todos aqueles que estão verdadeiramente sendo santificados pelo Espírito Santo, o desejo deles vai ser a palavra, né? Esse era o desejo de Paulo antes de morrer. Então, para Paulo foi dado a promessa, olha, Paulo, como Paulo era cheio do Espírito Santo, Deus enviou para Paulo a força que ele precisava e a alegria. Veja que Paulo não estava triste antes de morrer. Ele estava ali, ele tinha força e ele foi lá, se entregou, ele ainda diz, né, a minha vida está sendo oferecida como oferta de libação. Então ele foi agradecido a Deus por ser um sacrifício ali. Então, veja, Deus deu o que Paulo precisava no momento necessário, que foi a força. Por quê? Porque Paulo, durante toda a vida dele, depois que ele conheceu Cristo verdadeiramente, ele buscou intensamente a Jesus Cristo. Né? E a promessa se cumpriu em Paulo e vai se cumprir na gente, gente. A gente não precisa ficar preocupado porque o governo vai se levantar contra nós e tudo. A nossa parte não é essa. Nossa parte é se preparar porque nós temos um evangelho poderosíssimo para levar para o mundo. E para a gente fazer essa obra que nos é designada, não é o fato de eu saber grego, hebraico, ler vários livros, não. É necessário ter o conhecimento? É. Mas veja que os discípulos tiveram experiência até a mais que a gente nem teve. E Jesus disse para ele, ó, busquem, orem, jejuem, até que vocês recebam. Então, veja só, os discípulos que estiveram com Jesus pessoalmente tiveram que fazer isso. Que dirá nós? Que dirá nós? Então ele continua dizendo o seguinte, ó, até no finalzinho já, ele diz assim, ó, mas a quem ele enviará? Quando ele enviará? Quando o povo estiver congregado ou reunido, juntamente com as crianças e os bebês, os anciãos, os noivos, as noivas e os ministros. Quando estivermos reunidos, como menciona o testemunho, em grupos, buscando o Senhor de todo o nosso coração, será nesse momento que ele fará o que prometeu. Vamos buscar essa bênção como nunca antes. É algo maravilhoso quando o Senhor promete que seremos fartos daquilo que ele nos concederá. A bênção não será de acordo com nossa medida. Quanto precisamos receber para que o Senhor fique satisfeito? Nada menos do que tudo o que ele tem, pois em Jesus Cristo ele deu tudo. E ele não quer que recebamos menos do que tudo o que ele tem. Gente, quem é que faz ideia aqui do que significa isso? O que é a plenitude de Deus? Ninguém sabe. Imagine você olhar para uma pessoa cheia, nos últimos dias, cheia do Espírito Santo. Quem sabe, gente? Você vê ali no passado, que foi a chuva temporã. Você vê os discípulos fazendo coisas. Sobe, bebê! O ser humano nunca viu, né? Você vê ali, por exemplo, vou dar um exemplo ali de Filipe, né? Filipe, quando foi necessário ele levar a mensagem em outro lugar, o anjo pegou ele, levou ele rapidinho para outro lugar. E você vê outras situações acontecendo, né? Mas isso não, você vê que ele não se inflou por isso. Não, aquilo aí foi feito porque foi necessário para a obra naquele momento.
Então você vê várias coisas. Agora imagine no momento da chuva serôdia, no momento que Deus quer agora descer a plenitude por completo e esse mistério de Deus ser plenamente revelado. Gente, vai ser coisas extraordinárias que vão acontecer. E Satanás sabe disso. E é aqui que a gente vai ver agora o que a gente fala sobre como Satanás percebe essas coisas acontecendo. Então, o que Satanás não quer é que o povo de Deus se reúna para fazer o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Estudar essas mensagens, se reunir, entender o que estava acontecendo e buscar o Espírito Santo. Satanás não quer que isso aconteça. Por quê? Porque ele sabe que se o povo de Deus começa a fazer isso, o que vai acontecer então? Eles vão começar a entender o mistério de Deus, que é Cristo neles. Eles vão começar a entender que Cristo realmente pode e quer ser revelado neles, que eles podem vencer os seus pecados, e ao vencer os pecados, eles vão receber a chuva serôdia. Satanás não quer isso. E aí, na continuação, a Tatiana vai dizer o seguinte, ó, Joel 2, 19 e 20. Se você tiver com a Bíblia aí, pode acompanhar também. E se você tiver com o livro da Mensagem do Terceiro Anjo, pode acompanhar aí na página 115, que ele diz assim, ó, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Aí a James fala, a leitura que aparece na margem desse verso, na King James, diz o seguinte, ele se engrandeceu para fazer grandes coisas. Quem é que se engrandeceu para fazer grandes coisas? Quem tem todo o poder da terra nas mãos? Satanás. É ele quem pensa que vai fazer grandes coisas. Vejamos agora o que o Senhor fará justamente nesse momento. Olha o que Deus vai fazer. Verso 21 de Joel. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Ora, irmãos, deveríamos ser as pessoas mais alegres do mundo, porque Satanás tem que agir poderosamente. Pois a conclusão inevitável do fato de Satanás agir poderosamente é que Deus está operando coisas tão grandes que Satanás precisa se empenhar para salvar sua reputação. Gente, sabe o que isso significa? Veja só, Satanás nos últimos dias, ele só vai agir de forma poderosa, ele só vai até mesmo, a gente vê aqui no capítulo, ele só vai se fazer como Cristo nos últimos dias. Por quê? Porque vai chegar um momento na história da Terra que ele vai olhar para o povo de Deus e vai ver o povo de Deus unido e estudando as mensagens do Senhor e buscando o Espírito Santo. E ele vai ver que o povo vai estar recebendo realmente a chuva serôdia. Só que quando o povo de Deus começar a receber a chuva serôdia, Deus vai começar a fazer coisas grandiosas através desse povo, de forma que as nações vão começar a olhar e dizer assim, que é isso? E a pregação de Cristo vai chegar a lugares que nunca chegou. E vai ser um alarme gigantesco. O evangelho vai ser pregado de uma forma muito poderosa. Então Satanás olha para isso e vai dizer assim, não, eu também vou fazer coisas poderosas. Então Satanás vai passar a fazer coisas porque o povo de Deus está fazendo coisas poderosas. Percebe? Então, o que vai motivar a ira de Satanás é porque o povo de Deus vai estar cheio do Espírito Santo. Então, veja, aí no verso 21, veja só, não tem mais, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Então, quem está fazendo grandes coisas nos últimos dias é o Senhor. Então, perseguição, Satanás se fazendo como Cristo, tudo isso que vai acontecer não é do nada. Satanás vai fazer isso porque ele vai olhar para o povo de Deus e vai ver uma coisa que até então ele nunca viu. Que é o quê? Poderosas obras. Mas ele vai olhar e ver pessoas cheias do Espírito Santo, gente, fazendo isso. E é isso que vai alarmar ele. Por quê? Digamos o seguinte, não temos ainda uma geração formada assim, né? Mas digamos que uma pessoa alcance isso e comece a pregar com poder. Por que muitas pessoas, né? Por que muitas pessoas têm tanto conhecimento, mas ainda não tem poder sobre essas pessoas? Por que a gente ainda não viu Jesus voltar? Por que ainda não aconteceu o mistério de Deus? Sabe por quê? Porque muitas vezes, gente, acontece o seguinte. Quem já leu o livro Milagres de Jesus, de Wagner, ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, ó, acontece que, infelizmente, muitas vezes, quando a pessoa começa a pregar e ela começa a alcançar várias pessoas, o orgulho começa a subir. E ela começa a propagar aquilo, e ela deixa aquilo, né, subir dentro dela, e Satanás consegue mexer naquela pessoa através do orgulho. Só que o que vai acontecer nos últimos dias é que Satanás vai tentar mexer com o orgulho dessas pessoas que estão pregando a mensagem terceiro, mas não vai conseguir. Elas não querem arrogar para si. Olha só como eu prego bem. Olha só o que a minha mensagem converteu tantas pessoas. Olha como eu sou um homem de Deus. Não. Ele vai olhar para a terra e vai ver pessoas simplesmente cheias do zelo de Deus, cheias do fogo do Espírito Santo,
pregando uma mensagem, mas elas não estão nem aí para elas mesmas. Elas não estão ligando para a reputação delas. Elas só querem levar Cristo para as pessoas e a verdadeira mensagem. Então ele vai olhar para isso e dizer, ih, rapaz, agora é problema. Agora é problema. Então, ele vai sair a campo também contra essas pessoas, por quê? Porque Deus estará operando em seres humanos que abriram o coração para que Jesus Cristo habitasse ali. E essas pessoas venceram os seus pecados. Então, Satanás não consegue mais colocar orgulho no coração dessa pessoa, egoísmo, cobiça, nada disso. Elas simplesmente estão cheias do Espírito Santo. E isso vai gerar um ódio de Satanás, de forma que ele vai suscitar a perseguição dessas pessoas, para essas pessoas. Mas veja, todo o grande conflito, gente, no final, o que Satanás vai fazer, na verdade, é uma resposta de Satanás ao que Deus está fazendo. Porque quando a gente olha para o grande conflito, né, parece que no final só Satanás atua. Satanás levanta o decreto dominical, Satanás faz isso e aquilo. Na verdade, não. Na verdade, nos últimos dias, gente, quem vai estar poderosamente atuando é Deus. Então, a gente está vendo, então, com isso, que Deus não operou nas antigas gerações, de 1844 para cá, porque ainda não houve esse grupo de pessoas, ainda não houve, a mensagem ainda não recebeu um alto clamor dentro do povo de Deus ainda, como já deveria ter sido feita. Muitas pessoas não conhecem a mensagem do terceiro anjo ainda, mesmo estando dentro da igreja. Então, o necessário é, precisamos de um povo esclarecido, que entenda a possibilidade do evangelho de vencer os seus pecados, de ter Cristo habitando dentro deles, e isso vai levar eles ao quê? A chorar. Isso vai levar eles a dizer, Senhor, por favor, me transforme, porque eles vão começar a ver o pecado deles. Eles vão começar a ver que, por mais que eles sejam pessoas que são da igreja, por mais que eles façam diariamente o estudo, eles ainda têm que tratar com o coração. O coração ainda é orgulhoso, é egoísta, percebe? Ainda não ama o próximo, não ama. Então isso vai levar as pessoas a dizer, Senhor, por favor, me transforme. E imagine agora várias pessoas fazendo isso. Então, o que vai acontecer naturalmente é o Espírito Santo vai juntar essas pessoas. E elas vão unidas, elas vão clamar pelo Espírito Santo, elas vão estudar mais, elas vão entender mais. E qual vai ser o resultado disso? O mesmo do Pentecoste. Elas vão abrir espaço para o Espírito Santo e ele vai descer poderosamente. E isso vai gerar um estrondo nas nações, porque quando essas pessoas forem pregar, em poucos dias, o Espírito Santo fala, em poucos dias milhares se converterão. Isso vai gerar um efeito nos países, as pessoas vão começar a olhar para isso e Satanás vai tentar anular esse efeito. E é aí que ele sai a campo. É aí que ele desperta a oposição contra o sábado, contra as doutrinas, né? E é aí que gera toda aquela perseguição final que a gente vai ver. Por quê? Porque houve um grupo de pessoas que estudaram as profecias, que estudaram a mensagem do terceiro anjo, que se despiram de todo egoísmo, orgulho, inveja, todo preconceito, tudo isso. E Cristo agora pôde habitar nelas. E aí elas vão realmente, vai haver esse alto clamor perante o mundo. Né? Louvado seja Deus que a gente tem a possibilidade de hoje fazer parte disso. Orar a Deus para que sejamos instrumentos para que essa geração aconteça na nossa geração. Né? Então, olha só. Deixa eu passar aqui. E aí, dentro disso, gente, no verso 21, veja que é dentro desse contexto que aí em Joel ele diz assim no verso 23, ó, porque ele vos dará moderadamente a chuva temporã, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Então, olha que interessante. No livro de Joel, quando fala da chuva serôdia, ele só traz a chuva serôdia depois que o povo está chorando, clamando, orando, buscando. Aí sim. Aí Deus fala, se vocês fizerem isso, se vocês chorarem, se vocês pedirem, aí eu vou mandar o Espírito Santo. Aí eu vou mandar o trigo, vou mandar o vinho, vou mandar a alegria, a força, e aí vem a chuva serôdia. Então, aí a Jones fala assim, ó, comparado com o que Deus vai fazer, o que aconteceu no Pentecoste pode ser considerado moderado. Sim, ele deu a chuva temporã moderadamente, mas dessa vez haverá uma porção dobrada. Se aquela foi moderada, como vocês acham que será essa? Nem podemos imaginar como será. Permitam-me ler uma citação que se encontra no Grande Conflito, página 611. Aí ele vai ler essa citação aqui. Diz assim, o movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. Em alguns países, houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo.
Então, veja, gente, a obra que tem agora para a nossa geração, que nós podemos fazer parte disso, vai superar a que aconteceu em 1840 e 1844. Imagina só. Inclusive, vai superar a que os discípulos fizeram. Porque o poder que os discípulos receberam foi um poder que a Bíblia diz, ó, moderado. Mas quando Deus derramar a chuva serôdia, vai ser um poder extraordinário. O mundo nunca viu isso. Imagina só, né? Eu quero muito fazer parte disso. Eu sei que vocês querem também. Então, precisamos clamar pelo Espírito Santo. E aí, na continuação aqui, Joel fala assim, no verso 24 até o verso 26, diz assim, ó, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Aí Etta Jones fala assim, ó, louvado seja o Senhor. Eles nos difamarão, nos rotularão de nomes. Eles nos tratarão como a sujeira e o refúgio da terra. Seremos os desprezados dos desprezados. Mas Deus disse, meu povo jamais será envergonhado. E assim será. Mas isso não é tudo. Deus confirma a sua promessa. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Louvado seja Deus, gente. Então, esse é o futuro que espera o povo de Deus. Grandes perseguições, grandes problemas, mas de outro lado, Deus já disse, olha, se vocês chorarem, clamarem, buscarem, estudarem, orarem, jejuarem, vocês vão receber a chuva em forma dobrada. Lembra lá que Elias fez o que fez ali com o Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo, ele fez grandes coisas, mas olha o que Eliseu falou, eu quero porção dobrada. E aí Elias falou assim, dura coisa pediste, mas ele recebeu. Da mesma forma, a gente olha para os discípulos e vê tudo aquilo, mas, gente, o que é prometido para nós é porção dobrada. Porção dobrada. E aí a Bíblia fala, se você buscar, você vai receber. Então, gente, isso é a nossa maior necessidade hoje. Estudar essas mensagens, compreender a mensagem do terceiro anjo, entender o que é o mistério de Deus, a vitória completa sobre as nossas tentações, pecados, orgulho, egoísmo, inveja, tudo. E o Espírito Santo, aí esse montão de coisas vai ser retirado de nós e o canal vai estar limpo, limpo, limpo para Deus descer o óleo, que é o Espírito Santo. Toda essa sujeira do pecado vai sair e agora o Espírito Santo desce com todo o poder. E quando nós tivermos um povo preparado para isso, isso vai acontecer. Então, as pessoas perguntam, por que Jesus não voltou ainda? Porque ainda não teve um povo preparado para isso. Se Deus derramasse o óleo agora, digamos assim, né? Se Deus derramasse o óleo agora, o cano está cheio de impurezas. Tem que ser retirado primeiro as impurezas, para então o óleo verter. Lembra que a Bíblia fala que Deus, ele compara ali a nossa vida como um vaso? Imagine se o oleiro, de repente, pegasse o vaso cheio de furos e disse assim, não, eu vou derramar agora o óleo sobre esse vaso. O que ia acontecer com o vaso? Ia escorrer o óleo todo. Não adianta. Então, qual é a primeira coisa a ser feita? Tem que dar forma ao vaso. Tem que quebrar o vaso e montar o vaso direitinho. Quando aquele vaso estiver sem brecha, que estiver direitinho, aí o óleo desce. Percebe? Então, essa obra tem que ser feita hoje. Então, naquele período ali, era para ter sido feita ali. E, gente, essa obra não vai demorar. Porque se vocês voltarem para o prefácio desse livro, nós até comentamos isso na semana passada. No prefácio do livro tem uma citação da Irmã White de 94, que ela diz que se o povo tivesse realmente vivido dessa forma, eles já teriam entrado no céu, na cidade de Deus. Então, pouco tempo era necessário. Da mesma forma, gente, não precisa demorar tanto, não. Se o povo de Deus hoje se voltar para clamar realmente pelo Espírito Santo, pouco tempo vai ser necessário e eles vão estar prontos para dar o alto clamor. Essa é a nossa maior necessidade hoje. Né? E que esse sermão realmente tenha falado aos nossos corações e nos dá esse impulsionamento, né? esse impulso de, Senhor, eu preciso buscar mais, preciso orar mais, preciso estudar mais, porque eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte desse povo que vai receber a chuva serôdia, né? Que vai fazer grandes coisas nos últimos dias pelo poder e pelo Espírito de Cristo. Porque Cristo vai estar, nos últimos dias, vai se cumprir esse mistério. Então, a palavra de Deus já disse, vai se cumprir. Agora, isso tem que se cumprir em mim. E só eu posso... A única pessoa que pode atrapalhar que isso se cumprir em mim sou eu mesmo.
Então, hoje é o dia, gente, que o Espírito Santo venha nos impelir a fazer isso, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, então, para a gente finalizar, e aí a gente passa para o momento de perguntas no final da live. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor deu a nós há tantos anos atrás e que serve para nos preparar, Senhor, para esse grande momento que estamos já às portas. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, que o Espírito Santo coloque sobre nós, Senhor, o desejo de buscar mais, de orar mais, Senhor, de chorar pelo Teu povo, de chorar, Senhor, pelos nossos próprios pecados, e que o Espírito Santo faça essa obra em nós, Senhor, por favor. É mais do que urgente isso. E que realmente, Pai, nós possamos fazer parte, que a geração seja essa, Senhor, por favor. Que não passe dessa geração, Senhor. Que realmente o Senhor possa encontrar um povo preparado, Senhor, nesses últimos dias. E que se cumpra o mistério de Deus nessa geração. Em nome de Cristo Jesus é o que pedimos e agradecemos. E pedimos que o Senhor também continue conosco nos estudos, nos dando cada vez mais entendimento, Senhor, da Tua palavra e das coisas que acontecerão nos últimos dias. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.